Graças e paz, amados irmãos, vamos começar mais um Tamo Junto. Enquanto alguns amados irmãos vão estar entrando na nossa live, nós vamos aguardando um pouco. Quero dar um abraço para o Bruno, que entrou agora. Pedir para ele transmitir também essa live, que vai ser muito maravilhosa. Eu creio que a presença de Deus vai falar conosco grandemente hoje. Então peço para que você possa estar compartilhando essa live para outras pessoas também. E a gente vai começar agora. Queremos derramar o nosso amor a Ti, tudo que nós temos. Só Você é digno de receber tudo que nós somos. Entregamos a Ti, Senhor. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão Pés
presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais, muito mais, muito mais, muito mais pra mim. E não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale Graças e paz, queridos irmãos. Estamos começando mais um Tamo Junto. Quero agradecer a todos que estão online junto conosco. Hoje a gente está sem a do louvor, mas a gente tem os recursos do YouTube, né, que nos favorece a gente estar adorando ao Senhor também, né? Então, vamos ganhar tempo. Quero orar rapidamente junto contigo para poder a gente dar prosseguimento a essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor tem algo para nos oferecer no dia de hoje, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa estar invadindo, Senhor, cada casa, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. E que em nome de Jesus, essa palavra venha transformar nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, essa aqui é uma live da Juventude IB Praia, Igreja Batista Praia. Quero convidar você que ainda não conhece a nossa igreja. Nossa igreja fica ali na antiga Sabor de Bis, ali perto da Central Plast, ali no final da Igreja Batista El Shaddai. Então, nossos cultos funcionam aos domingos, às 18 horas. Então faça-nos uma visita ali, e aos sábados temos a nossa live da juventude e quarta-feira temos o nosso culto de doutrina. Eu quero trazer uma mensagem hoje que tem como título Despertando Dentro de Casa. Porque muitas vezes a gente não compreende que a gente se perde dentro de casa. E é isso, eu sempre tenho colocado isso nas minhas mensagens, porque isso é um motivo de preocupação, porque eu tenho visto muitas pessoas se perdendo dentro da igreja, pessoas frequentando a igreja, pessoas que estão todos os domingos, sábados e quartas, mas infelizmente estão se perdendo dentro da igreja. E o texto que nós vamos estar refletindo hoje está lá em Efésios capítulo 5, versículo 10 e versículo 14, que diz assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. E no versículo 14 diz assim, parte B: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Nós vamos tratar sobre dois personagens hoje. Vamos tratar sobre o jovem rico e vamos tratar também sobre Maria, que era a irmã de Lázaro. Quando nós vamos no texto de Mateus capítulo 19, que é o texto justamente que fala sobre o jovem rico, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que um homem que
logo após, no versículo 22, ele diz que era um rapaz, ou seja, era um jovem. Ele chega até Jesus e pergunta a Jesus: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para poder obter a vida eterna? E aí Jesus ele já chega, porque aquele homem ele já chega querendo agradar, chamando Jesus de bom, de mestre. Jesus já chega, já sonda o coração dele e dá uma resposta dura sobre a vida dele. E depois ele chega e diz assim, Jesus chega para ele e diz assim: olha só, você quer ter a vida eterna, então faça o seguinte, você possa estar cumprindo todos os mandamentos. E aí Jesus falou: honra teu pai, tua mãe, não mate, ame o seu próximo como a si mesmo. E aquele homem, no final de tudo, ele disse assim: Senhor, eu tenho feito tudo isso daí, tudo isso que a regra diz, que os mandamentos diz, que a lei diz, eu tenho feito tudo. O que é que mais eu devo fazer? Aquele jovem, ele termina a fala dele com essa frase: o que mais eu devo fazer? Versículo 21, Jesus responde dizendo o seguinte: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, assim, você terá um tesouro no céu. E depois, você venha e siga-me. Então, aqui não tem mais fala do homem, simplesmente tem um posicionamento dele. Quando ele escuta isso no versículo 22, ele vai embora triste porque tinha muitos bens. Então observe aqui um jovem que tinha uma riqueza, a gente não sabe de onde provinha essa riqueza, se vinha de herança, mas a gente também vê um jovem aqui que estava dentro da casa de Deus, porque primeiro que ele estava se preocupando com o que deveria fazer para poder herdar a vida eterna, ou seja, ele tinha um interesse. Ele cumpria as leis, ou seja, ele cumpria tudo aquilo que os mandamentos diziam: não matar, não roubar, não adulterar. Mas quando Jesus ele sondou o coração dele, daquele jovem que estava muito preocupado com a lei, mas não tinha um relacionamento autêntico com o próprio Senhor, ele disse o seguinte: vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Então, essa simples frase fez com que aquele homem ele virasse as costas para Jesus, abandonasse aquele interesse da vida eterna, porque ele não conseguia abrir mão daquilo que ele tinha, ou seja, do tudo que ele tinha. E eu quero fazer a primeira pergunta para você: qual é o seu tudo? Porque esse jovem ele estava dentro da casa de Deus e tinha algo que não conseguia abrir mão. E esse foi o problema, que ele não conseguiu ter a vida eterna. Essa coisa que consumia a vida dele e ele não conseguia abrir mão. Jesus aqui ele não está falando sobre riqueza. Jesus aqui não está falando sobre dinheiro. Jesus aqui está falando sobre coisas que prendem a nossa vida a gente ter um relacionamento autêntico com ele. Um relacionamento de entrega, um relacionamento de tudo. Talvez aquele jovem ele pensou: o que é que vão pensar de mim? Eu tenho tudo, aí eu vou ficar pobre para poder seguir a Jesus? E muitas vezes, por conta desse pensamento que diz o seguinte: o que vão pensar de mim? É que muitas pessoas estão se perdendo dentro da casa de Deus. Então a gente vai ver vários relatos na Bíblia de pessoas, de jovens, que se perderam dentro da casa de Deus. Talvez o jovem mais conhecido dentre todos é aquele jovem, um filho pródigo. Ele se perdeu no mundo? Não. Ele se perdeu dentro da casa do Pai. Ele não se perdeu quando ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, ele ganhou aquela herança e foi na promiscuidade, não. Ele já estava perdido dentro da casa do Pai. Só que não percebeu. A consequência de pedir a herança para poder curtir a vida ali foi só o ápice da loucura que ele estava, o ápice da cegueira espiritual que ele estava vivenciando ali. Mas aquele jovem ele tinha se perdido durante o tempo dentro da casa do Pai. E esse é o problema de muitos, não só jovens, mas adultos também. Frequentam a igreja, estão à igreja, querem mostrar para a liderança, para os pastores que sempre estão ali, mas dentro falta ainda entregar algo
que talvez seja o tudo, o que consome, o que não pode abrir mão. Eu quero convidar você a fazer como uma personagem, também uma jovem personagem, chamada Maria, a irmã de Lázaro. E quando nós vamos para o texto de Maria, é interessante que essa passagem de Maria eu preguei isso no domingo passado, e há muitas polêmicas, e se você não estuda isso, você começa a ter uma compreensão diferente de quem era aquela mulher. Porque vão existir 5 textos falando sobre uma mulher. E essa mulher, ela fez algo, ela quebrou um vaso muito caro ali, contendo um perfume, e derramou todo na cabeça de Jesus. Em Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo 14, a palavra vai falar que existia uma mulher que estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. E a palavra vai falar que faltava 2 dias para a Páscoa. O jantar ele estava sendo feito na casa de um homem chamado Simão, que era leproso. E essa mulher simplesmente, no texto de Mateus e Marcos, só vai dizer que essa mulher só derrama o frasco na cabeça de Jesus. Quando vamos no texto que fala sobre Lucas capítulo 7, vai falar sobre uma mulher também. Uma história bem parecida com o texto de Mateus e de Marcos. Só que o texto ele vai falar que essa mulher não era só uma mulher, porque Mateus e Marcos fala só que era uma mulher e que estava na casa de Simão o leproso. Mas Lucas, ele faz questão de narrar essa história como a mulher era uma mulher pecadora. Fala que foi também na cidade de Betânia, mas a Bíblia, nesse texto, não fala que essa mulher, ela derramou ali o perfume ali nos pés de Jesus também, porque no outro texto fala que além da cabeça, aquela mulher se derramou em lágrimas ali nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, mas nesse texto não, esse texto não fala sobre isso. E quando nós vamos em João capítulo 11 e João capítulo 12, vai dar outros detalhes. E às vezes passa por despercebido, porque nesse texto de João 12, principalmente, ele vai dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Mas às vezes a gente fica confundindo, porque no outro texto diz que Jesus chegou 2 dias em Betânia. E nesse texto está dizendo que chegou em 6. Só que nesse texto está dizendo que chegou em Betânia. No outro texto fala que 2 dias antes da Páscoa, Jesus entra na casa do Simão o leproso. Então não quer dizer que quando Jesus chegou 6 dias em Betânia, ele já foi jantar na casa de Simão. Não. Então é algo que a gente precisa também se deparar com isso para não dizer que a Bíblia está se contradizendo, porque nunca a Bíblia vai se contradizer. E esse ponto de vista de João, ele vai dizer que prepararam um jantar para Jesus na casa de Lázaro. Não. Não é que foi na casa de Lázaro. Quando você vai ler também algo interessante, ele vai dizer que Jesus foi para Betânia, aonde morava Lázaro, um homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Então não quer dizer que Jesus estava na casa de Lázaro. Porque como assim? Você começa a comparar os textos. João fala que estava na casa de Lázaro. Lucas fala que estava na casa de Simão o fariseu. Mateus e Marcos vai falar que estava na casa de Simão o leproso. Afinal de contas, Simão leproso, Simão fariseu ou na casa de Lázaro? Quem era essa mulher? Uma simples mulher? Uma mulher pecadora? Ou Maria? Porque no texto de João, esse último texto que nós citamos, vai falar que Maria, irmã de Lázaro, que fez tudo isso, né? Que quebrou o perfume ali na cabeça de Jesus e depois ficou chorando aos pés de Jesus. Mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai entender que não se trata de 3 mulheres diferentes, de 3 textos diferentes. Não. A gente vai ver que se trata da mesma mulher. Essa mulher não era Maria Madalena, como alguns falam, que acha ser. Não são 3 mulheres diferentes também, em 3 casos diferentes, não. É a mesma situação contada por outros pontos de vista ali. Só que uma coisa que eu quero
passar para vocês é que aquela mulher ela é chamada de pecadora. E quando a gente vai estudar esse termo no grego, na palavra original, ali não quer dizer adultério. Porque a primeira coisa que a gente acha é que aquela mulher é pecadora porque adulterou. Não. Marta, irmã de Lázaro, era uma amiga de Jesus. Assim como Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, eram amigos de Jesus ali. Então, andavam com Jesus também no ministério de Jesus. Como é que pode essa mulher, Maria, ela está cometendo adultério diante disso? Poderia sim ser, certo? Mas eu quero compreender um contexto diferente daqui, já que ela estava caminhando com Cristo aqui. Eu quero compreender, quando eu leio essa palavra no grego, essa palavra pecadora, mulher pecadora, a gente vai ver que a tradução para essa palavra é uma pessoa que desviou do foco. Uma pessoa que está longe daquilo que Deus aprova. Uma pessoa que está perdida por errar o alvo. Esse é o significado dessa palavra no grego, mulher pecadora, aonde o texto de Lucas, ele se refere a essa mulher. Então, quando a gente vai ver, a gente começa a compreender esse texto. A gente vai compreender que se a gente fosse juntar esses três textos numa compreensão, e entenda que eu não quero criar aqui uma heresia, mas eu queria criar uma tradução para que você pudesse compreender esses textos todos que eu li, o que essa mulher fez para poder a gente finalizar numa conclusão do que você vai entender. E se eu pudesse juntar esses textos todos, com todos esses detalhes daquilo que essa mulher fez, eu diria o seguinte: faltava 2 dias para a Páscoa, e os principais sacerdotes e mestres da lei estavam querendo uma oportunidade para matar Jesus. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, naquela mesma terra onde ele tinha ressuscitado seu amigo Lázaro. Então Simão, um fariseu, que um dia também foi um leproso, convidou Jesus para ir à sua casa. Detalhe que, possivelmente, esse mesmo Simão, que a Bíblia fala que era um leproso e outros textos falam que era um fariseu, possivelmente, realmente, era um fariseu que tinha pego lepra, e talvez eu possa até supor que ele era um daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. E que de repente ali estava chamando Jesus, depois de um tempo, para poder aprender mais do mestre. Isso é uma suposição que eu faço, né? Mas quando a gente junta todos os textos, nós compreendemos que ali era um fariseu que antes tinha pego lepra. E quem era esse cara para poder chegar para aquela mulher e dizer assim: essa mulher é uma mulher pecadora? Se a lepra naquela época significava, tinha uma imagem de um homem pecador, quem pegava a lepra. Tanto é que era repugnado, vivia longe de toda a sociedade. Quando as pessoas que tinham lepra e que alguém passava próximo, ele tinha que gritar dizendo: eu sou imundo, eu sou imundo. Então era algo muito forte que aquele povo que contraía essa doença, ele tinha que vivenciar. Então aquilo dali é a imagem do pecado mesmo. E aí, voltando ao texto, esse mesmo homem convidou Jesus para ir à sua casa. E estavam Jesus e os seus discípulos, e Lázaro. E sua irmã Marta estava ajudando, servindo a todos. Por quê? Porque era natural. No ministério de Jesus existiam mulheres ali, quando você for estudar a palavra, você vai ver que existiam mulheres que ajudavam no ministério de Jesus. E quando Jesus entrava na casa de alguém que era convidado, essas mulheres entravam e ia servir. E Marta ali estava servindo, ajudando a todos ali, porque estavam todos os discípulos de Jesus. Haviam ali mais de 15 pessoas. E quando Jesus estava à mesa, Marta, aquela mesma pecadora, entrou com um frasco de alabastro, um frasco que era selado. Esse frasco continha um perfume muito caro. E diz os pesquisadores que esse perfume ele era fruto de quase 1 ano de economia que Marta ali ela tinha guardado. E simplesmente ela pega aquele perfume, quebra a cabeça daquele perfume, porque aquele perfume é selado. E uma vez que você quebra, você tem que usar, porque toda a sua essência vai saindo, o seu cheiro vai saindo ali.
E ela pega, começa a derramar na cabeça de Jesus. E naquele mesmo instante, quando ela faz aquilo ali, aquela fragrância toda toma conta de toda aquela sala ali. E em seguida, ela se ajoelha aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés de Jesus e ela começou a secar com seus próprios cabelos. E continuou a beijar e a derramar perfume sobre os pés de Jesus. E naquele momento, aquele homem, o Simão, aquele que era um fariseu ex-leproso, mas que ainda continha lepra no seu coração, ele disse no seu íntimo: se esse homem fosse profeta, como ele diz, ele saberia que essa mulher que está só tocando nele é uma mulher pecadora. Meu Deus, quem és tu, Simão? Que antes era leproso, que antes era afastado de toda a sociedade por causa do teu histórico. Agora você começa a olhar para essa mulher e começa a julgar essa mulher. Quem és tu, Simão? Um homem que foi curado externamente, mas um homem que ainda continha lepra no seu coração, ao ponto de julgar aquela mulher por conta do seu pecado. E Judas também ali estava também dominado por esse sentimento de julgar. E ao ver tudo isso, ele começa a questionar: meu Deus, que desperdício! No valor desse perfume, a gente teria vendido e o dinheiro teria dado aos pobres. E Jesus, sabendo tudo aquilo que eles estavam falando, disse: por que vocês criticam essa mulher? Por ela ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Essa mulher derramou um perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Ou seja, essa mulher fez um ato profético ali. E eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então, compreenda o seguinte. Falamos primeiro sobre a história de um jovem rico, que Jesus ele chegou e pediu uma coisa para ele, que fosse dar todas as suas riquezas, porque ele sabia que aquilo dali estava consumindo a vida dele ao ponto de separar ele de uma intimidade maior com o mestre. E quando a gente vai ver essa mulher ela nos dá, essa jovem, porque Marta era a irmã mais nova dali. Eu creio que era uma jovem talvez de 20 e poucos anos. Então eu vejo muitas coisas que essa mulher fez. E isso me chamou a atenção. Eu vejo essa mulher dando o seu melhor, aquela economia que ela tem. Aquilo dali impactou aquela casa, porque aquela fragrância, quando ela quebrou aquele vaso e aquela fragrância começou a invadir toda aquela sala ali, aquela fragrância, ela chamou o despertamento do Senhor, mas ela trouxe também inveja dos outros, porque o nosso melhor vai trazer alegria para o Senhor, mas também vai trazer também inveja para os outros, infelizmente. Mas não é por conta disso que você não vai dar o seu melhor. Não é por conta disso que você vai entregar o seu tudo, porque aquela mulher não estava nem aí. E outra coisa, enquanto muitos ali, você já imaginou a situação? Imagine, uma sala cheia, Jesus, todos os discípulos, a irmã Marta, o irmão Lázaro, um fariseu que era o mestre da lei. Você já imaginou quase 20 pessoas naquela sala? Aquela mulher entra, era conhecida de Jesus, era conhecida de todos aqueles discípulos ali. E ela ela diz assim: eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. O que eu quero saber é o que eu vou dar o meu melhor. O que eu quero saber é que eu vou abrir mão de tudo aqui, que eu vou me entregar por completo. Era isso que aquela mulher estava fazendo. Eu vou dar o meu tudo. Enquanto aquele jovem rico, ele não conseguiu dar o seu tudo, eu vou dar o meu tudo. E sabe o que é legal? Enquanto o jovem rico, ele parou muitas vezes para pensar o que vão pensar de mim. Aquela mulher não estava nem aí. Eu não quero saber o que é que minha família vai pensar de mim. Eu não quero saber o que os discípulos vão pensar de mim. Eu não quero saber, talvez, que o meu líder maior, que era Jesus, que, sei lá, talvez ele vai se decepcionar. Não.
Eu preciso mostrar que eu tenho defeitos. Eu preciso mostrar que eu sou uma mulher pecadora, mas não por conta de um adultério, mas porque eu estou andando com um mestre, mas eu preciso me entregar por completo. E é essa a narrativa dessa história. Aquela mulher talvez não era uma adúltera, mas aquela mulher, ela sabia que existiam coisas na vida dela que precisavam ser entregues ali. E quando ela faz esse ato, ela está entregando o seu tudo. E Jesus ali fica radiante com aquela situação e inconformado com as críticas e diz assim: o que essa mulher fez vai ficar conhecido por muito tempo e por todo o mundo. E vai ser contado por muitas pessoas. Cara, que coisa louca, porque você vai ver um texto que foi narrado por 5 pessoas aqui, a gente já vê logo o que essa mulher fez realmente impactou tanto, porque o mesmo texto sendo narrado por diversas personagens aqui, e tratando aquela mulher de diversas formas. Mas a pergunta que eu lanço sobre a tua vida é: qual é o tudo que o Senhor tem pedido para a tua vida? O que falta você fazer para entregar a Jesus por completo? Talvez você possa estar pensando: o que vão pensar de mim? O que o meu pastor vai pensar de mim? O que o meu líder vai pensar de mim? O que os meus pais vão pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? Aquela mulher não quis saber de nada. Porque aquela mulher, ela entrou ali, entrou naquela casa decidida a tomar uma decisão ali. Eu preciso mudar. Não adianta mais estar carregando esse peso do pecado, esse peso de estar desviada do caminho, dos planos, do alvo de Jesus, porque era o significado literal da palavra mulher pecadora para aquela mulher ali. Talvez seja você hoje. Você talvez não tenha adulterado, você talvez não tenha experimentado drogas, e talvez está dentro da casa de Deus. Mas compreenda uma coisa: estar dentro da casa de Deus não significa estar dando tudo para Deus. E Deus quer que você dê tudo para Ele. E Deus quer que você rasgue o seu coração, se exponha, não importa o que vão pensar, mas o que Deus quer é que você realmente entregue o seu tudo. Qual o preço que você vai pagar para isso? Eu não sei. Mas você e Deus sabem dentro do seu íntimo aquilo que Deus tem pedido, o seu tudo. Então a minha oração hoje é: não seja como o jovem rico, mas seja como Maria. E seja também como aquele jovem que estava dentro da casa de Deus e de repente foi curtir o mundo ali, mas teve um momento que ele pensou: eu preciso voltar à casa do Pai, porque ali eu tinha tudo. E eu acabei que vendendo o meu tudo ali. Querido, querida, o que Deus quer sobre nossas vidas é um despertamento. Então desperta tu que dormes. Porque muitas vezes estamos dessa forma. Assim como aquele jovem que estava dentro ali daquela casa, ouvindo aquela pregação e de repente adormeceu na janela, escorado na janela, talvez porque um vento gostoso estava ali, ou simplesmente porque tinha a visão completa do mundo. Muitos estão assim. E a consequência daquele jovem foi cair de cima daquele prédio e morrer ali. Mas graças a Deus que Jesus usou os discípulos ali para ressuscitar aquele jovem. E que essa palavra possa ressuscitar a sua vida também. Você que está adormecido, você que está frio, você até mesmo que está morto espiritualmente. Mas que em nome de Jesus, Deus nunca vai desprezar a tua vida. Mas para de querer viver de capa. Para de querer viver externamente puro, como aquele Simão. Era leproso, estava curado da lepra. Mas dentro, ainda tinha a lepra do coração dele. Então que em nome de Jesus, você possa ser liberto de tudo aquilo que você precisa. Mas se entregue por completo ao Senhor. Talvez existem áreas na sua vida que você não tem conseguido ser liberto. Mas porque você não teve a coragem de chegar para Ele sem querer o que vão pensar de você. Sem querer saber o que vão pensar de você, mas se entregar por completo. Aí você vai experimentar
coisas que você nunca experimentou. Aí você vai sair da transcendência da lei, daquilo que rege, daquilo que é morgado. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tal. Era aquilo que aquele jovem rico ele estava vivendo. Eu não posso fazer isso, eu não estou fazendo. Mas ele não entendia que tudo isso era fruto de um relacionamento íntimo. Então, o que é que falta para você entregar por completo? Eu quero orar por você. Você que de repente tem estado dentro da casa de Deus. Essa é uma mensagem direta para pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão longe, porque ainda não conseguiram entregar o seu tudo. E eu quero orar por você. Eu quero que você, onde você estiver, você ponha a mão no seu coração. E eu tenho a certeza que Deus vai curar a sua vida. Como assim, Eduardo? Curar a minha vida? Eu não estou enfermo. Aquele Simão leproso também não estava mais enfermo, mas dentro do coração dele, ele não conseguiu entregar aquele tudo ainda. Incline sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor. Orar por jovens que estão dentro da casa de Deus, mas estão tão distantes, Senhor. Jovens que sempre estão frequentemente aos domingos, aos sábados, às quartas, nas células, nos GPs, nos GEs, nas reuniões, Pai. Mas que estão tão longe do Senhor, Pai, porque ainda não conseguiram entregar o seu tudo, Pai. O Senhor aqui não quer, Senhor, sermos frutos de uma lei, sermos frutos daquilo que pode e daquilo que não pode. Não somos mais crianças. Deus não quer empregados, Deus quer amigos íntimos que sondam o coração de Deus e conhecem e compreendem aquilo que o Senhor quer. E o Senhor quer o nosso tudo, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa libertar o teu filho, a tua filha. O teu filho e a tua filha que está desviado do foco, o teu filho e tua filha que está longe do propósito da qual o Senhor colocou sobre a vida dele, Pai. Um propósito de intimidade, um propósito de comunhão, Pai, porque não adianta estar na casa de Deus, porque quantos ali, Senhor, estavam ali na casa ali de Simão leproso, quantos ali, Senhor, que estavam andando com Jesus, mas estavam tão longe de Jesus. Mas ninguém teve coragem como aquela mulher, Pai. Aquela mulher ali se expôs, entrando na casa, quebrando aquele perfume e se expondo para todo mundo, dizendo: eu sou uma pecadora. Ainda que você não me viu, ainda que ninguém me viu traindo, ainda que ninguém me viu fazendo coisas erradas que a lei diz, mas eu tenho consciência que eu estou longe de Jesus. Aquela mulher quebrou ali o vaso e deu tudo. Que você também possa ter essa vontade, essa coragem de dizer: não estou nem aí o que vão pensar os meus líderes. Eu só sei de uma coisa, que eu quero Jesus e eu quero me entregar por completo a Jesus. E eu quero dizer para você que não importa o tempo que você estava convivendo, porque ali tinha também pessoas que estavam já 3 anos andando com Jesus, mas ainda não tinham tido uma compreensão do plano perfeito de Deus sobre a vida deles. Porque tempo não quer dizer nada. Mas a intimidade sim, a busca de entender o coração do Pai, isso sim. Aquele jovem também que nós falamos, passou tantos anos ali na casa do Pai, mas não compreendeu o coração do Pai. E um ponto mais importante que ele não compreendeu o coração do Pai foi aquele ponto que Arabastori canta. Aquele ponto que ele não compreendeu que o Pai, o coração do Pai, era misericordioso. O coração do Pai é um coração de perdão. O coração do Pai é aquele coração de quando a gente se arrepende, Ele perdoa e Ele restitui tudo aquilo que nós perdemos. Quando aquele jovem ele se inclina para voltar, ele pergunta: será que meu pai vai me aceitar pelo menos como um empregado? Ele não conhecia o coração do Pai porque ele viveu todos esses anos com o Pai, mas não conhecia o Pai. E assim somos nós, vivemos muitas vezes com o Senhor, batendo ponto na igreja, mas não conhecemos o coração do Pai, a intimidade com o Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar derramando do Teu Espírito, o Teu Espírito Santo que abre os nossos olhos, o Teu Espírito Santo que preenche o nosso ser, para a gente não precisar mais estar buscando no mundo, se saciando,
O teu Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro amigo, porque a gente busca muitas coisas, muitas amizades, mas o teu Espírito Santo está lá, disponível 24 horas, para ser o nosso verdadeiro amigo. Que possamos compreender o coração do Pai. E quando nos posicionamos para voltar à humilhação, para muitos é humilhação. E eis que te digo, talvez para muitos vai ser humilhação, mas para o Pai não. Assim diz o Senhor, para o Pai não. O Pai vai estar ali lá de braços abertos, esperando você, arrependido, para te dar um abraço, para devolver a tua aliança, para te dar novas vestes, para ter uma comunhão contigo que talvez você nunca teve, mas nesse exato momento, quando você está entregando o seu tudo, você vai viver coisas que você nunca vivenciou, assim diz o Senhor. Quando você entregar o seu tudo, quando você entregar aquilo que ainda você não conseguiu entregar, você vai vivenciar aquilo que você nunca vivenciou, assim diz o Senhor. Então, para que viver religiosidade? Para que simplesmente bater ponto? Porque quando nós batemos ponto, nós não temos interesse de estar lá, o corpo está lá, mas o coração, a mente está querendo olhar na janela para o mundo, da condição do mundo. Mas que precisamos ter um coração que tem anseio de estar na presença de Deus. Assim como Davi, eu me alegrei quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Ir para a casa do Senhor não é mais uma morgação. É a alegria porque eu amo o Pai. Eu amo estar com o Pai. Estamos conectados com o Pai. Então que em nome de Jesus você receba essa alegria. Talvez por muito tempo você teve essa alegria e um dia você perdeu. Mas essa alegria se chama Espírito Santo de Deus. Porque você foi dando espaço para tantas coisas e o Espírito Santo de Deus foi ficando de lado. Mas em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre a tua vida nesse exato momento. E um renovo vai se encontrando sobre a tua casa, sobre a tua vida. E a alegria a qual você tinha perdido. E talvez tenha gerado depressão. Talvez tenha gerado crise de ansiedade. Mas que em nome de Jesus, Ele está indo agora. Ele está entrando agora na tua casa. Ele está entrando agora no teu coração, fazendo a tua faxina, tirando tudo aquilo que precisa ter tirado. E simplesmente preenchendo você com toda a presença dEle. Então que em nome de Jesus, você possa receber essa palavra, que você possa entregar o seu tudo, e que não importa o que vão pensar de você, mas o mais importante é você saber aquilo que você quer, e se você quer a Jesus, entregue o seu tudo. Então, está disposto a entregar esse tudo? Esse é o desafio de hoje, que o Espírito Santo tem dado sobre a tua vida. Deus abençoe sua vida e que em nome de Jesus você possa estar junto conosco todos os sábados. Logo, logo chamaremos presencialmente na nossa igreja. Quero convidar você também a conhecer nossa igreja também, que fica ali perto da Central Plast, Igreja Batista Praia. É um convite que eu faço para ti, para você estar lá também, escutando a palavra de Deus. Então Deus abençoe sua vida, compartilhe. Isso aqui vai estar no YouTube daqui a pouco. Compartilhe essa mensagem, porque eu tenho certeza que muitos jovens estão precisando entender que estão dentro da casa de Deus, mas o coração está longe, porque ainda não entregaram o seu tudo para o Senhor. Deus abençoe sua vida. Esse aqui é o pastor Eduardo. Amo todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.